Olá, eu me chamo Cícero Ramon, sou técnico em laboratório na área química, no Laboratório Instituto Federal do Amazonas de Presidente Figueiredo, e trabalho no laboratório multidisciplinar. Aqui eu vou estar falando para vocês um pouco sobre algumas análises que é feito para medir, para determinar a qualidade da água. As três delas que eu vou estar falando é sobre a condutividade elétrica, o pH e oxigênio, que a gente vai medir no condutivímetro, no pHmetro e no oxímetro. Primeiramente eu vou falar para vocês sobre o condutivímetro, sobre a condutividade e a utilização do condutivímetro. Então, o que é a condutividade? A condutividade é expressa pela quantidade de corrente que atravessa uma célula unitária num determinado intervalo de tempo e num potencial definido. Então, essa condutividade numa solução, ela é acumulativa. O que é isso? Ela é a soma das condutividades de todos os íons presentes na solução. O condutivímetro que a gente vai utilizar é da marca MS Tecnopom Instrumentação, o modelo MCA 150, esse aqui. Aqui ele tem 4 botões, né? O ligar, A, B e C. Quando a gente ligar, vou estar mostrando para vocês, ele vai aparecer na tela as opções. Então, de acordo com a opção, ele vai estar em cima da letra A, B e C, e a gente aperta a tecla específica. Aqui atrás ele vai ter a entrada para o eletrodo, que é uma célula de platina com a constante de célula 1. Então a gente vai ter também a entrada aqui para o sensor de temperatura. Esse de metal é um sensor de temperatura. A entrada para energia e o liga e desliga. Então vou ligar aqui o equipamento e para iniciar a gente verifica se o equipamento é 110, 220, para não dar nenhum problema. Está ligado na tomada já, a gente liga aqui atrás. Ele vai fazer o autoteste, né? Fazendo esse autoteste, já mostrou a versão do software. Então ele vai aparecer essa configuração, letra A, desligar, letra B e medir, letra C. Então, de acordo com as configurações que você vai querer medir, aí se você quiser alterar, ele já vem calibrado nas configurações para medir soluções não alcoólicas, né? Então, constante de célula 1 e as demais configurações, né? Então, ele já vem calibrado de fábrica, né? Ele já vem calibrado para constante de célula 1, para solução padrão, que ela está na condutividade de 146,9 microsiemens por centímetro, que é a unidade de medida. Então ele já vem calibrado, e também para temperatura de 25 graus Celsius. Então no caso aqui, como a gente vai utilizar essas configurações, a gente não precisa tá alterando, né? Então a gente vem em medir, que é a letra C, né? Ele mostra a constante. Outra coisa, às vezes esses equipamentos ele pode demorar um pouquinho para reconhecer, então você pode apertar a letra C e segurar um pouquinho para ele reconhecer o comando. Ele também ele é meio que autoexplicativo, né? Você vai escolhendo as opções, ele já vai lhe perguntando o próximo passo, né? Se tiver algum problema aqui com o eletrodo, ele já vai dizer, não, o eletrodo pode estar com defeito, a solução padrão também pode ter algum problema, então ele já avisa. Então aqui a gente já está em medir, tem a opção
Calibração, letra C, a temperatura, letra B. A gente vem em calibração. Toda vez que a gente ligar o equipamento para a gente utilizar inicialmente, a gente tem que fazer uma calibração. Desligou o equipamento, vai precisar utilizar de novo, de preferência faça uma nova calibração. Se não for estar utilizando ele, é bom deixar dentro de um becker com água destilada, né? Aqui ele já fala, eu apertei calibração, automaticamente apareceu aqui, lave a célula e a letra OK, se você quiser, se já tiver lavado. No caso aqui a gente vai lavar ela agora. Deixa eu virar um pouquinho aqui para ficar fácil de visualizar. Então a gente vai estar lavando a célula com água destilada. Usar um papel para estar enxugando. No caso da célula, a gente tem que ter muito cuidado para não encostar na parte da platina, que é arriscado a gente perder o eletrodo, tá? Então tenha muito esse cuidado de não estar encostando com o papel na parte da platina. Aqui eu vou botar a solução logo também no becker. Aí eu vou apertar OK. Constante de célula, ele dá as três opções, 0.1, 1 e 10. No caso a gente está usando a 1, né? Então letra B. Aí célula padrão, célula no padrão 146.9 microsiemens por centímetro. Antes de apertar OK, te ajusta a altura, cuidado para não tocar no fundo. Apertou OK. E aí ele começa a calibração. Aqui ele apareceu calibração OK, ele vai dar novamente a constante de célula, que ele está dando 0.97, te apertou OK novamente, e aí ele já vai estar dando a leitura. Quando vocês forem fazer uma nova leitura, vocês só sempre dão uma lavada no eletrodo, para tirar de uma solução e botar em outra, para não ocorrer o risco de haver contaminação, né, de uma amostra para outra. Então a gente dá uma lavada. Botou a amostra aqui. E aí a gente já começa a leitura. Colocou, abaixou o eletrodo, ele já começa a leitura. Então a gente espera estabilizar. Na hora que estabilizar, ele vai aparecer uma setinha aqui do lado do valor da condutividade. Então ele vai aparecer o número de condutividade, vai aparecer a unidade de medida e a temperatura de 25 graus Celsius. E a temperatura que está a amostra, no caso. Aqui a amostra está a 27,8 graus Celsius. Ele vai calibrar, ele vai fazer essa leitura e vai calibrar para 25 graus Celsius. Aqui, ó. Aqui já apareceu a setinha. Isso é uma água destilada já um pouco velha que a gente tem aqui. E a leitura é 2,83 microsiemens por centímetro, né? A 25 graus Celsius. Essa é a utilização do condutivímetro para medir a condutividade. Ela é bem simples. Calibrou, não vai ter muito trabalho. Então é só trocar, levantou a haste, continuar para estar lendo as amostras, levantou a haste, lavou com água destilada, enxugou com papel e já pode colocar na segunda amostra. Coloca na segunda amostra, baixou a haste e espera estabilizar. Então, após estabilizar, anota o resultado e já pode ir para a segunda amostra. De preferência, toda vez que desligar o equipamento, que nem eu falei anteriormente, toda vez que desligar o equipamento, for usar de novo, calibra de novo. E aí, a partir da primeira calibração, o seu equipamento fica ligado na tomada ou em stand-by, já pode estar... Não precisa estar fazendo essa calibração, ok? Só lavar e fazer a leitura. De preferência também, se for deixar um tempo para fazer de uma leitura para outra, deixa ele dentro de um becker, o eletrodo dentro de um becker com água destilada, né? Então, como combinamos, a gente vai passar agora para o pHmetro, né? Para medir o pH da solução. Então, o pHmetro que a gente está utilizando é esse daqui.
fabricante é o mesmo, né, do conectivímetro. O modelo é MPA 210. É bem semelhante à interface dele. A gente tem quatro teclas, né? Ligar, A, B e C. E da mesma forma ele vai aparecer as opções bem em cima das letras, né? A, B e C. E de acordo com a opção que você quer, você vai apertando as teclas correspondentes. Aqui atrás também é bem parecido. A gente tem a entrada do eletrodo, da célula. A gente tem a entrada da temperatura e a entrada da energia, né? Então a gente tem aqui também um botão liga e desliga aqui atrás. No caso a gente vai utilizar esse que já tá instalado aqui. Ligou, ele vai fazer um autoteste, né? Aparece o modelo, a versão 7.1 e escolher a configuração. A configuração é a mesma coisa do conectivímetro, né? Ele já vem de fábrica com as configurações para medir pH. A solução padrão que a gente vai estar utilizando, ele já vem de fábrica tampão 4, que é essa mais laranjadinha aqui, e a solução tampão de pH 7. Então a gente vai utilizar esses dois tampões. De acordo com a sua necessidade, você pode estar mudando, você pode estar alterando as soluções tampões, você pode estar medindo milivolts, aí vai de acordo com as suas necessidades. Então a gente vai direto para a medição. Após apertar a medição, ele pode dar uma demoradinha para reconhecer o comando. No caso aqui ela vai aparecer pH, que está medindo atualmente, a temperatura de referência, ESC, repouso e calibrar. Então calibrar está na letra C. Toda vez que a gente for ligar o equipamento a primeira vez, a gente tem que fazer uma calibração. Toda vez que você desliga a tomada, ela perde a calibração. Se você fizer alteração na configuração também, botar outros tampões ou medir milivolt, toda vez que você tirar a tomada ela perde essa configuração, então toda vez você tem que fazer a configuração novamente. Então a gente vai fazer a calibração aqui, apertou em calibração, lava o eletrodo. Então o eletrodo, vou mostrar para vocês aqui, ele vem com essa chupetinha. Ele tem que ficar guardado até para transporte com a solução de referência KCl 3 molar, ele tem que ficar guardado para transporte em KCl 3 molar. Esse eletrodo ele tem uma vida limitada, né? De acordo com os cuidados que você tiver com ele, ele pode prolongar um pouco mais a vida ou não dele. Então é bom ter um cuidado redobrado com esse eletrodo. A gente dá uma limpada com água destilada para tirar o sal cristalizado que vai estar, enxuga em volta e só encosta aqui o papel para retirar o excesso de água. Ele tem uma junta esmerilhada, um anel de metal em volta do bulbo. A gente encosta o papel no bulbo ou algodão. Alguns eletrodos ele tem um suspiro, esse aqui não tem. Toda vez que você for utilizar, se o seu tiver um suspiro, você tem que abrir o suspiro para ele igualar a pressão, né? Aí ele vai ter o eletrodo aqui, o medidor de temperatura. Eu vou lavar ele aqui também. Então, lavou o eletrodo, pH 4. pH 7. Então, novamente, lavou o eletrodo para retirar o excesso de cristais de sal que pode ter formado no bulbo mesmo, né? Então enxugou com papel absorvente ou com algodão, só encostando na parte do bulbo para retirar o excesso de água. Veio aqui, apertou calibração depois de lavado. Ele é todo automático, então o equipamento é todo automático, então ele vai estar lhe dizendo qual é o próximo passo. Calibração, você apertou calibração, ele vai dizer, lave o eletrodo de referência. Se lavou o eletrodo de referência, ele já está pedindo o próximo passo. Insira no tampão pH 7.
Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que ele pode ter bolhas, formar bolhas um pouco acima da junta esmerilhada e no bulbo. Então a gente tem que agitar ele verticalmente, de leve, para retirar essas bolhas. Retirou a bolha, ele já apertou em calibrar, lavou o eletrodo, ele já está pedindo insira o tampão 7. Então eu vou inserir o tampão. Cuidado para não encostar o bulbo no fundo do recipiente. Então a gente já delimita aqui essa haste de delimitação de altura. Ele está pedindo para inserir o tampão 7, né? Inserir o tampão, ele já pede para dizer OK, para apertar a letra C, que é OK, né? Se apertou a letra C, ele vai fazer essa leitura. Se tiver algum problema com o eletrodo, ele vai discriminar que tem um problema com o eletrodo, né? Se tiver algum problema com a solução também, ele já vem calibrado para essas soluções padrões. Então, se tiver algum problema também ele vai avisar. Então, agora é esperar ele fazer essa calibração. Então, o próximo passo, você ia levantar a haste aqui, passar água destilada, enxugou novamente, e aí ele já estaria pedindo o 4, a gente baixou no 4, clicou OK, ele já ia fazer essa calibração. E aí o tampão tá OK, o eletrodo tá OK, ele já ia pedir para fazer uma leitura no pH 4, e aí já estaria pronto para o uso. Botou aqui a solução de amostra, baixou, muito cuidado para o bulbo não tocar no fundo do recipiente. Ele vai... Espera estabilizar, estabilizou, anota o resultado. Outra amostra, você vai simplesmente levantar, lavar com água destilada e bota outra amostra. Se for fazer várias leituras, não tirar da tomada, não desligar o equipamento, deixa em stand-by, deixa sempre ele na solução de referência. Finalizou, vai guardar o eletrodo, colocou na chupeta. Sempre deixar ele armazenado assim, para ele não ressecar o bulbo. Que nem eu falei para vocês, esse eletrodo ele tem uma vida limitada. Então, de acordo com a utilização de vocês, ele pode ter uma vida maior ou menor. Voltando aqui, vamos falar agora sobre o oxímetro. Esse é o modelo que a gente tem de oxímetro, AT155 da AlphaKit. Temos também esse modelo aqui, o AT160 também da AlphaKit. Os dois têm, na interface dele tem a setinha para cima, a setinha para baixo e o OK que liga e também que liga e desliga, né? Essa é a sonda dele, bem parecida dos dois aparelhos. Ela tem essa parte metálica, que ela é um sensor de temperatura. Então, quando a gente for fazer a medição e até a calibração também, de preferência segurar pelo cabo, que é para a temperatura do nosso corpo não interferir. Essa cubetinha, ela tem que ficar sempre com a sonda. Quando não estiver sendo usada, ela tem um algodão embebido com um eletrólito que é utilizado na sonda. A sonda tem essas partes, essa parte protetora, uma câmara onde a gente coloca o eletrólito. Dentro dessa câmara a gente tem uma parte de metal que é prata e ouro, que é onde faz a leitura, né? Que é o sensível ao oxigênio, a leitura de oxigênio. E essa parte que é o sensor de temperatura. Eu não vou abrir ela, mostrar todos os detalhes, mas é bom ter um cuidado para prolongar essa vida útil dela. Assim como do eletrodo do pH-metro, que nem eu falei, né, anteriormente. Então ela estava dentro como ela estava dentro da solução, eu vou dar uma limpada aqui com a água deionizada. Essa sonda, a cada 15 dias, tem que ser verificada, tem que ser feito um checklist nela. Ela tem uma membrana aqui antes da parte de metal. Então essa membrana ela tem que ser trocada. Se tiver muita cristalização aqui na ponta, tiver dentro também, né? Tiver a parte de metal, de prata e ouro tiver escurecida, ou se a membrana mesmo já estiver rompida. Então, a cada 15 dias tem que fazer esse checklist e qualquer uma dessas ocasiões fazer a troca da membrana. Então, quando a gente compra a sonda, já vem com as membranas extras, né?
tá fazendo essa troca. A calibração dela se dá pelo ar. A gente vai segurar aqui no ar, clicar OK, ela está ligando e já começa a calibração. Então eu vou estar segurando aqui, antes de ligar ela, eu vou estar segurando ela aqui e, como eu falei, aqui pelo cabo, segurando no ar, e na hora que eu apertei OK, ele vai aparecer o equipamento, o nome do equipamento, a data, hora, e aí já começa a calibração automaticamente. Não tem como saber o tempo que leva, às vezes pode levar muito tempo fazer essa calibração, depende muito do ambiente onde você está, né? Então ela vai estar fazendo essa leitura, pode demorar um pouquinho para fazer essa calibração, então tem que estar esperando. Então, acabou aqui a calibração, ele vai estar mostrando aqui, mostrar para você chegar mais perto. Ele vai estar mostrando aqui um valor de oxigênio dissolvido e a temperatura. 8,404 mg por litro e 27,1 graus Celsius. Feita a calibração, eu já posso fazer a leitura da amostra, né? Então, a leitura da amostra eu vou estar mergulhando a sonda até a parte de metal, ela que é o sensor de temperatura, né? Até a parte de metal, e vou estar aguardando ela se igualar à temperatura do recipiente. Aí geralmente é por volta de 1 minuto. Pode variar dependendo quanto da temperatura a diferença de temperatura entre a amostra e a temperatura interna. Então, se a diferença for muito grande, ela pode demorar um pouco mais. Para uma leitura mais precisa, de preferência, a gente pode estar fazendo movimentos circulares na sonda, né? Então, a sonda estabilizou aqui, ela deu uma leitura de 4,95 mg por litro. Então, pessoal, é isso. Aqui se encerra as apresentações sobre os aparelhos que é utilizado para medir alguns parâmetros para análise de água. E espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.